Saudações, espero que esteja bem, sua família, seus queridos. Hoje é o dia de eu gravar o diário de bordo. Eu escolho um dia da semana de acordo com o trabalho diferente que eu vou fazer. E hoje eu tenho uma migração de servidor de telefonia Isabel que vai sair de um data center e ir para outro. Eu tive dois amigos já me perguntaram como é que eu faço isso, como é que eu faço o planejamento disso. Então eu chamo de migração indolor. Hoje esse cliente é um cliente de fora, eu vou estar aguardando o horário de pausa de interrupção para a gente fazer esse serviço. E lá na Etiópia o pessoal tem um jeito diferente de trabalhar. É, Então, o que que eu trouxe aqui? Hoje vai ficar um pouquinho mais extenso o nosso diário de bordo, mas eu tenho esse arquivo aqui que é uma pequena lista de como é que eu vou fazer, os cuidados que eu preciso observar. E nesse guia ele é baseado em 5 pontos. Primeiro, os requisitos. Uma vez que você tem os requisitos todos em mão, você pode planejar direitinho. O segundo ponto é o planejamento. O terceiro é uma execução em teste. Ela é dispensável, se você quiser ter um pouco mais de aventura. A execução propriamente dita e a validação e suporte. Então, para não ficar muito longo esse diário de bordo, eu vou pular a parte de teste, tá? Porque ela é praticamente igual à execução, só tem dois elementos a menos, tá? Então, primeira coisa, vamos verificar aqui quais são os requisitos. Obviamente, se eu vou sair de um VPS que está num data center para ir para um VPS de outro data center, eu preciso de dois servidores, um servidor que está em produção e um outro servidor que é o destino da migração. Eu gosto de trabalhar também com apontamento de DNS através de registro de IA. Dessa forma, eu consigo ter uma agilidade maior no registro dos ramais. Então, os servidores, todo servidor meu de telefonia em produção, você configura o ramal apontando para um endereço nome, não para o IP. Por quê? Eu vou te mostrar aqui que eu consigo ir lá rapidinho. Eu uso o Cloudflare por isso, para essa funcionalidade, e ele é bastante ágil, para ir lá e trocar o endereço de IP do meu servidor destino, de modo que em minutos ele propaga na internet e você já consegue desconectar os ramais do servidor que passará a ser o antigo e já registrar no novo. Terceiro requisito, a disponibilidade de acesso aos dois servidores, SSH, o admin web e também do usuário root do MySQL /MariaDB, porque no momento que você for executar o backup é necessário que as senhas estejam equiparadas ali. E se você tiver, no caso do cliente, gravações das ligações, a gente trata diferente, para não fazer o processo ficar muito longo e incluir isso tudo. Eu, particularmente, não gosto de incluir as gravações no arquivo de backup, porque o arquivo de backup é um arquivo compactado, é um targz gigante, e que ali já tem banco de dados, já tem as configurações, os itens que a gente vai selecionar, e ali eu colocar, se eu tiver um volume grande de gravações, vamos dizer, sei lá, 100 GB, e você corromper esse arquivo, não só para o download e upload, mas você corromper esse arquivo, você perde o seu backup. Então eu gosto de trabalhar as gravações de maneira separada e eu vou te mostrar, tá? E próximo passo então, já que eu tenho esses requisitos, vamos verificar se está tudo ok o que eu estou falando. Então aqui eu tenho meu servidor origem e aqui eu tenho meu servidor destino, tá? Então vamos verificar o seguinte, já tenho acesso SSH, que os dois estão aqui, já tenho acesso web, os dois estão aqui, então como eu disse, eu estou utilizando nome, então o nome que a gente vai utilizar é pbxprodução.linuxcorporativo.com.br, esse domínio é meu, está apontando para ele, tá vendo aqui, ó, em DNS, registro de DNS lá no Cloudflare, apontando para cá com a função somente DNS. Não é possível que você faça proxy, porque senão o registro SIP não vai saber a qual IP endereçar. Então, dessa forma, temos o seguinte cenário. Para a nossa didática aqui, esse meu servidor está em produção, está na local web. Esse meu servidor, que vai ser o destino, está na minha rede local, debaixo do meu Proxmox aqui, que a gente vai refazer esse apontamento para ele
e eu tenho ele aqui nesse momento configurado para a nossa questão para essa apresentação, configurado no DMZ. Voltando então ao SSH, já tenho acesso ao SSH, já tenho acesso web, vamos conferir o acesso do MySQL. Então, MySQL-u root -p, ele vai me pedir a senha. Beleza, estou lá. Então, a mesma senha que eu usei aqui, eu vou conferir aqui embaixo, se está de acordo. Então, MySQL-u root -p e entra a mesma senha. Beleza, mesma senha. Ok. Se você não estiver com a mesma senha no servidor destino, eu te recomendo trocar a senha utilizando o script do próprio Isabel. Isabel-admin passwords --change. Esse script executa o mesmo que o script do first boot, quando você termina de instalar o Isabel, que ele te pede para criar uma senha para o root do MySQL e para o usuário admin do administrador web, da console web. Então, se você no servidor de destino perceber que a senha não é a mesma, você pode rodar esse comando aqui e ir lá e trocar para que você tenha a mesma senha do MySQL, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Eu adiantei o processo aqui, vamos verificar lá no planejamento. Atualizar ou equalizar as versões do Isabel nos dois servidores. Então eu vou rodar um yum update aqui, yum update, e vou rodar um yum update. Aqui eu sei que ele vai dar uma diferença de um pacote, tá vendo? Mas não tem problema, eu vou deixar ele assim do jeito que está. Agendar execução de teste. Muito importante isso aqui. Eu recomendo muito que você, na medida do possível, de uma questão cultural / confiança, envolva o seu cliente nessa migração. Então é importante que você explique quais são os passos e faça um agendamento para um teste, se o cliente quiser acompanhar, se você acreditar que é válido, e principalmente você precisa agendar uma janela para execução, tá? Então, agendar execução ou execução teste. Verificar acessos e portas no firewall. Então, se você tiver modificado os acessos, você precisa ir lá no seu servidor e ver se está tudo ok para você fazer para dar certinho a sua migração. Esse também é um ponto muito importante. Acompanhar junto ao provedor de telefonia pública, o seu fornecedor do SIP-trunk, quanto à necessidade de alteração do endereço IP do novo servidor. Nesse caso aqui, pode ser, tem algumas operadoras, tem provedores de SIP-trunk, de VoIP, que não fazem registro SIP, fazem autenticação por IP de confiança, por Trusted IP. Então, é importante esse passo aqui, se você tiver essa necessidade, ou também tem provedores que eles pedem que você informe qual o IP do seu servidor para que eles coloquem lá numa whitelist. Então, esse passo aqui não pode ser ignorado, principalmente se a validação, se a sua conexão for baseada em IP de confiança, tá? Então, esse é um passo muito importante. Execução de teste, eu vou pular, nós vamos para execução. Então, salvar uma cópia, eu gosto, plain safe, jogando seguro, opcional extra seguro, até coloquei aqui. Salvar uma cópia dos ramais existentes em batch configuration. Então, nós vamos lá no servidor de produção, PBX produção, eu vou vir aqui em PBX, configurações em lote, ramais em lote, e vou fazer o download dos ramais atuais. Eu vou colocar aqui, vou até criar uma pasta, vou chamar de migração, tá? E vou salvar esse arquivo com os meus ramais. De novo, ele faz parte do backup, mas eu gosto de guardar uma cópia porque às vezes o cliente pede para alterar um ramal, ou pode ser que aconteça alguma necessidade nesse sentido. Você pode ir lá no seu LibreOffice, no Excel,
editar no arquivo e depois importar aqui. Então é legal a gente ter uma cópia fiel dos ramais atuais no momento da migração, beleza? Gerar backup do Isabel do servidor em produção. Então nós vamos lá no servidor em produção e vamos vir em Sistema, Backup Restauração, e você vai clicar em Novo Backup. Tá? O que é o backup que nós vamos fazer? O que é necessário? Vamos dizer que você não está usando e-mail, fax, igual a gente não usa aqui. E dos extras aqui, se você usa o calendário, que é a agenda, né? Se você usa o banco de dados de catálogo, de lista de endereços de clientes, você tem que marcar aqui também. Se você usa só interno de ramais, não precisa. Mas se você criou um aqui se você ver aqui, ó, por exemplo, em contatos, e criou uma lista externa, você precisa marcar esse aqui. Isso é legal para você ter um identificador de chamadas personalizado. Eu falo isso numa outra ocasião. Banco de dados das conferências, não precisa. Então aqui nós vamos gerar um backup do Asterisk, excluindo o voicemail e a caixa postal. Posso excluir configuração DAD porque eu não tenho um hardware. A minha central é nuvem, então eu não tenho um hardware dedicado, um FX1, um FXS, uma placa para ter que guardar essas configurações. E aqui vamos buscar também gerar um backup do banco de dados do MySQL, menus e permissões. Se você configurou usuários distintos, igual eu sempre faço aqui, eu troco usuário admin, você vai marcar esse aqui também. E se você usa FOP, Flash Operator Panel, marca ele aqui também. Aqui nós temos opções para o Call Center e para o Asternic Call Center Stats. Se você tiver os dois instalados, você também vai marcar. E basicamente é isso. Então, o que eu vou fazer agora? Vou mandar executar. Tá? Então, a partir desse momento, mandei executar o backup. E aí, olha só, na tela aqui, nós estamos seguindo aqui os requisitos. Então, eu estou gerando o backup do meu servidor em produção. Enquanto eu estou gerando, ele vai me mostrar aqui que está processando, fica a tela estática aqui, informando que esse processo pode levar alguns minutos. Para você acompanhar, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no seu servidor e observar o que está acontecendo. Olha só, perceba, deixa eu abrir aqui o servidor destino, que o servidor em produção, o load dele, a carga dele de processamento está lá no alto e quem está demandando muito o processo é o MySQL, tá vendo aqui o MySQLD? Então significa que ele está gerando o backup do jeito que a gente programou. Então aqui eu rodei o HTOP, não lembro se eu mencionei. Tá vendo? Ó? O USS Share Isabel Privilege Backup Engine está gerando o backup com o nome do backup. Tá vendo? Ó? Criando um arquivo temporário. gzip mudou agora, ó, tá vendo? Ele está gerando aqui com esse aqui é um processo filho. Tá, CZF, o arquivo de backup, ele está incluindo o banco de dados, tá vendo? Então aqui, para você poder acompanhar, eu posso fazer isso aqui, ó, sobrepor. Então vamos fazer isso, migrar para lá, eu vou sobrepor para cá, posso acompanhar as duas. Então você pode deixar a janela sobreposta aqui, de modo a perceber que quando encerrar esse processo aqui do compactador, do gzip, ele vai atualizar aqui na tela, na sua página de backup, que o backup foi concluído e te informar qual é esse arquivo de backup. E nesse momento, olha só, backup efetuado, zerou, já começou a aliviar a máquina, tá vendo? O processador caiu, então nosso backup gerado está pronto, beleza? Vamos voltar então aqui, clico no backup e restauração, tá aqui o meu backup, data, hora, gerado, bonitinho. Vou clicar para fazer download, vou baixar lá para o meu diretório migração. Enquanto ele baixa, vamos voltar aqui na nossa lista, olha só. Gerei o backup do servidor Isabel em produção. Próximo passo, na verdade está invertido aqui. Eu vou fazer o upload do backup no meu servidor destino e se eu tiver alguma diferença lá, mesmo tendo rodado o Yum Update, se eu tiver alguma diferença entre a versão dos servidores, ele vai me aparecer uma barrinha com um warning lá falando que está incompatível. Então esse item de verificar a compatibilidade, eu vou até tirar ele daqui
e vou jogar para baixo, tá? Vou colocar ele aqui, tá? Agora feito o download, o que que nós vamos fazer? Vamos lá no nosso servidor destino. Tá vendo que ele está com o endereço IP da minha rede local? Vou clicar para fazer um upload. Vou na minha pasta, migração, vou selecionar o backup, are you sure? Yes, I am, vou dar OK, e ele vai começar o processo de upload lá, levando o meu arquivo. Então, olha só, do mesmo jeito, olha só, vamos observar aqui no HTOP. Tá vendo aqui um processo do Apache? Estava lá em cima, mas aqui como é rapidão o upload, ele já subiu e mostrou aqui upload successfully, upload com sucesso. Beleza, então vamos embora rodar o restore aqui no nosso servidor destino. Vou marcar aqui todas as opções e de novo vamos observar o seguinte, trazer para cá, ó. Olha aqui, ó, no servidor destino, agora é o contrário. gzip-d, ele está com esse processo aqui, ó, tar-c, ele está descompactando o meu, deixa eu ampliar aqui. Ele está descompactando nesse momento o meu backup para poder restaurar no meu servidor destino. Tá vendo? E aqui, enquanto isso, só o ícone aqui de movimento aqui no Fave Icon, e esse processo pode levar bons minutos, several minutes, alguns minutos aí. Então, olha só, o caminho que ele está fazendo inverso agora. Ó. Tá vendo? Foi lá, está executando no MySQL de trazer de volta, ele já descompactou. Vamos observar aqui, ficar de olho na tela aqui, ó, set, tá vendo? Criando a tabela se não existir e está buscando lá do asterisk cdr-db, que é o banco de dados de registro de chamadas. Então ele está restaurando tudo aqui bonitinho para mim. Tá? Eu vou dar um jump cut aqui porque esse processo demora um pedacinho e assim que ele concluir eu vou te mostrar na tela aqui e a gente vai prosseguir. Restore concluído. E eu tenho alguns erros aqui, na verdade, alguns warnings, tá vendo igual eu falei? E um erro. Então, se você não tem esse conhecimento, normalmente quando você vê um warning, ele é só um aviso. E quando é alguma coisa grave, estou simplificando bastante, mas quando é alguma coisa grave, ele aparece um erro, tá? E por que que ele está me trazendo esse erro aqui? Eu deixei propositalmente seguir sem te mostrar uma coisa aqui. Observa comigo. Deixa eu entrar no console do Asterisk. Olha só. Asterisk 13.38. E do lado de cá, Asterisk 11.25. Então, o que ocorreu aqui? Provavelmente, esse warning está diretamente relacionado a um banco que existe numa versão, que é uma leitura do Asterisk Realtime na versão 13, mas não existe na versão 11. Então ele trouxe um warning aqui, falou, ó, não achei essa tabela aí não, então essa tabela eu não vou restaurar. E observa comigo, qual é o erro que está aqui? FOP2 settings DB, fail to copy. Por que que ele falhou para copiar? Porque na minha máquina origem eu tenho FOP e na minha máquina destino eu não tenho. Então, o que seria necessário, vamos falar assim, vamos caprichar para não dar nenhum erro, eu teria que ter o FOP instalado na máquina destino e não tem problema nenhum, vou refazer isso depois, e eu remover o asterisk, eu substituir na verdade o asterisk 11 pelo asterisk 13, então eu faria um remove asterisk 11 asterisco, aí ele vai remover isso aqui tudo para mim, e depois 1 e 1 install asterisk 13. E dessa forma eu não teria aqueles warnings lá de diferença de versão, beleza? Então, vamos voltar no nosso script aqui, ó. Verificar a compatibilidade. Como eu verifiquei, mas deixei passar esses dois itens batidos, ele executou o backup, executou o restore
eu não vou ter maiores problemas, mas eu já tenho que saber que alguma coisa aconteceu aqui diferente do planejado. O que nós vamos fazer agora? Um reboot nessa máquina, para ter certeza que está tudo ok. Não precisava, mas eu precisaria reiniciar o Asterisk, reiniciar o banco de dados. Eu poderia ter rodado um restore no AM Portal, que é o script que faz isso, mas eu preferi dar um reboot que é mais rápido e para nossa didática aqui fica mais tranquilo fazer. Reiniciado então meu servidor, vamos logar lá. Eu estou na rede local, vamos acessá-lo. Então, ok, vamos lá na console do Asterisk. Asterisk ok. Vamos verificar aqui então no admin web. Estou logado, beleza, tudo certo. Então como é que nós vamos fazer para verificar o status do servidor novo? Aqui na console, zip show peers. Opa, meus ramais estão aqui já e vamos verificar no produção. Beleza? Perceba que os ramais estão todos registrados aqui ainda no produção. Nós vamos usar um exemplo, isso aqui é uma máquina de cliente que realmente está em produção. Então, nós vamos utilizar como exemplo o ramal 1012, tá? Então, vou registrar esse ramal, você vai perceber que nós vamos registrá-lo aqui no Zoiper. 1012 está alcançável. Então, olha só, tenho aqui o ramal 1012, eu vou mandar uma chamada do teste eco. Bem-vindo ao teste de eco. Beleza, tá passando. Então, chegamos aqui muito bem. Vou fechar o ramal. O que é mais importante de todo esse processo? Esse é o momento que você vai informar o cliente que vai haver uma pequena interrupção no serviço de telefonia dele, que é, na verdade, o momento onde você vai substituir o endereço IP editando o seu registro, uma vez que você fez. Deixa eu esquecer de mostrar no Zoiper, mas não tem problema. Meu ramal é o 4012 @pbxprodução, producal, né, sem cedilha, sem tio, .linuxcorporativo.com.br. O que nós vamos fazer agora? A primeira coisa eu vou ver qual é o meu IP, ipinfo.io. Tá aqui meu IP, Paraná, beleza, meu IP tá aqui. Nós vamos editar esse cara aqui e trocar para o meu IP atual. Uma vez que eu fizer isso, vamos verificar se já está valendo. Vou mandar um ping aqui. Ping PBX produção ainda está mandando lá para a local web. Perceba que aqui na configuração do meu DNS na Cloudflare, o TTL está em 2 minutos. Então, após 2 minutos, é o prazo que eu aguardo que ele já resolva e propague o novo destino para pbxprodução.linuxcorporativo.com.br. Opa, já parei aqui, dei um Ctrl+C e um Ctrl+V, ele já está resolvendo para o meu endereço novo. Então, observe comigo o que vai acontecer a partir de aqui, agora. Se observa aqui, ó, Intel Xeon Silver Paraná, que é o meu servidor, uma maneira fácil de identificar, tá? O meu processador lá no data center e aqui da minha máquina local. A partir de agora, sabendo que ele já aponta PBX produção para esta máquina, eu vou mandar atualizar aqui e ele vai, como eu não tenho certificado válido, ele vai me perguntar. Opa, já vê que ele me pediu o login. Não vou salvar. Olha só, já trouxe o pop-up de registro. Então, pbxprodução.linuxcorporativo.com.br já resolve aqui na minha máquina da minha rede local. Então, o DNS já migrou e já está apontando para o endereço correto. Então, observa aqui comigo agora o que vai acontecer. Estou na console do Asterisk com os dois aqui em cima, o meu antigo produção
aqui embaixo o meu novo produção. Vou abrir de novo o Zoiper. Olha só, já registrou o 4012 no meu produção novo. Vamos disparar aqui um teste de eco. Bem-vindo ao Bem-vindo teste ao de teste de eco. eco. Neste modo, tudo que for Tudo certo. falado será... Beleza? O que nós vamos fazer aqui agora? Perceba que a chamada caiu e não concluiu o teste de eco. Tem uma questão que normalmente o pessoal me chama aqui e eu percebo que muita gente esquece. Vamos voltar para a nossa lista aqui, ó. Teste de conexão ramal e tronco SIP. Tá tudo ok, eu já reconfigurei o apontamento. Reconfigurar NAT em opções avançadas de CHAN-SIP e PJ-SIP. Onde fica isso, Sandro? PBX Configuration. Você vai perceber que ele trouxe do backup o endereço IP válido lá do servidor de produção antigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Autoconfigure. Ele vai atualizar aqui para mim, vai mostrar qual é a rede local e eu vou mandar Submit e Apply. E a partir de agora, a minha chamada não mais vai cair. Com menos de 30 segundos, ele deve proceder o teste de eco perfeitamente. Bem-vindo ao teste de eco. Neste modo, tudo o que for falado será repetido imediatamente que for recebido. O propósito do teste é dar a sensação audível da latência entre você e a máquina que está rodando a aplicação do teste de eco. Você poderá encerrar o teste desligando ou pressionando cerca. Alô, 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 tenho áudio, tenho tudo ok? Muito obrigado. Pronto. Sendo assim, está feita a nossa execução e o que eu te sugiro fazer na validação e suporte. Verificar conexões de ramais e troncos, nós já fizemos. Acompanhar temporariamente a entrada e saída de ligações. Salvar novamente o backup do novo servidor de produção. Então, para que, se você tiver que fazer alguma outra reconfiguração ou voltar para o servidor de produção rapidamente, você já tem um backup novo aqui no servidor de produção. Então, você vai vir aqui, vai vir em Backup Restore, vai fazer o mesmo processo que você fez antes, marcando estes aqui. Eu vou marcar Database, Config Files, Sounds, Music on Hold, Menus e MySQL Database. Como eu sei que não tem FOP, eu não preciso. E mandar processar. Agora eu vou ter um backup novo da minha central nova e aí eu tenho uma margem para, se eu tiver algum problema, eu tenho um ponto de recuperação a partir daqui e tendo sempre o coringa de utilizar o DNS, o registro de ramal através de DNS. Deixa eu te mostrar a configuração dele aqui como ficou. Tá aqui, ó. Perceba, pbx produção.linux corporativo.com.br. Se eu cancelo o registro, ele cancela aqui. E se eu mando registrar novamente, está registrado aqui. Tá bom? Então, este é o diário de bordo de hoje. Ficaram faltando os últimos itens. Acompanhar a performance no servidor, claro. E, caso tudo corra bem, você desligar o servidor antigo ou configurá-lo como um failover. É uma configuração que a gente também tem costume de fazer aqui, vai ficar para um próximo episódio. Eu espero que você tenha gostado, se acrescentou para você aprender sobre esse processo, te peço só o joinha e eu sempre deixo meus dados para contato aqui embaixo, se precisar de alguma ajuda, se você fez, deu errado, se você gostou, quiser deixar algum comentário, fique à vontade, na medida do possível eu vou respondendo aqui e trazendo novidades para você, tá bom? Então, fica meu muito obrigado e até o próximo.